Agora fale, conte para nós sobre a divulgação do ano 2000, a suposta revelação oficial. Exatamente. Tudo isso agora vai estar dentro desse contexto do atentado de João Paulo II. Porque a partir daqui, nós vamos ter a construção do Vaticano de uma interpretação desse texto que a irmã Lúcia escreveu lá em janeiro de 1944, que o Vaticano deixou arquivado esse tempo todo. Com João Paulo II, vai se ter aí uma oportunidade para se revelar esse texto, mas não se podia revelar esse texto sem uma explicação, né, sem uma interpretação e uma explicação teológica adequada a isso. E os eventos que aconteceram na Praça de São Pedro, no dia 13 de maio de 1981, é que vão dar suporte para essa interpretação oficial do Vaticano, finalmente no ano 2000. Então, a partir de 1981, né, nós vamos ter uma construção da imagem do João Paulo II como o Papa de Fátima. Agora, eu penso, isso está no meu livro, que naquele momento ali, eles pensaram sim em fazer já e de imediato, né, a partir de 1982, fazer de imediato esse fechamento da mensagem de Fátima com João Paulo II. Mas eu penso que não foi possível fazer aquilo porque tinha um caminho para percorrer, porque a imagem do Papa João Paulo II como o Papa de Fátima, ou o bispo vestido de branco, que nós vamos ver, que é parte do texto, né, que foi revelado em 2000, não podia ser feita já naquele momento, porque João Paulo II precisava primeiro derrubar o comunismo, né? Afinal de contas, toda a mensagem de Fátima tinha que estar ligada à ideia de que os erros da Rússia, os erros que a Rússia espalharia pelo mundo, seria o comunismo. E que, portanto, o Papa de Fátima teria que ser aquele Papa que derrotasse o comunismo. E esse Papa teria que ser João Paulo II. Mas em 1982 isso ainda não tinha acontecido. Isso vai acontecendo paulatinamente, né, até 1989, né, quando finalmente o Muro de Berlim, né, o símbolo, né, da cortina de ferro, vai ser derrubado. 1990, 1991, o regime comunista na própria Rússia acaba, né? A União Soviética deixa de existir. Então, para tudo isso, você tem uma construção política com a aliança, né, do Papa João Paulo II, com Mikhail Gorbachev, secretário do partido, que vai promovendo, né, as reformas, perestroika, glasnost, e você tem o apoio do presidente Reagan e você tem o apoio da Margaret Thatcher. Então, você vai ter uma construção, né, que vai pôr fim ao bloco soviético. E sim, a partir daí, a partir de 1991, aí sim o Vaticano fecha, né, aquilo que vai ser chamado depois de mensagem de Fátima pelo próprio cardeal Bertone no documento oficial que vai ser publicado em 2000. Conheça agora a Caravela Kids. São 5 livros infantis incríveis para o seu filho conhecer a verdadeira história. Com 30% de desconto, frete grátis e curso bônus até o dia 5 de junho. E do que consta esse documento? Exatamente. Boa pergunta, Marcelo. Porque esse documento aí, ele é muito importante para a gente poder compreender tudo aquilo que o Vaticano quis impor, né, como sendo a mensagem de Fátima, com base no pontificado de João Paulo II. Então, vou fazer uma pequena digressão, né, para a gente voltar a isso já. Veja, na época do Papa João XXIII e do Papa Paulo VI, a política do Vaticano com relação aos países comunistas era diferente. Era chamada Ostpolitik, né? Então, era uma política de, não vou dizer de amizade, mas de aproximação, né, com os regimes comunistas. No entanto, com João Paulo II, isto muda radicalmente. Afinal de contas, João Paulo II era polonês, né? Muito provavelmente João Paulo II foi feito papa já com esta finalidade,
um papa polonês, e entendia que o comunismo, ou seja, a cortina de ferro, ela tinha que ser implodida a partir da Polônia. Polônia seria o foco, né? Então é por isso que João Paulo II vai apoiar desde sempre, né, o Lech Wałęsa, o Partido Solidariedade, vai financiar esse partido, já com este propósito. Então a política do Vaticano já não é mais essa política, né, de aproximação com os... Não, agora a política é outra. A política agora é, de fato, por fim ao regime comunista. Então, por isso é que a construção da interpretação do Segredo de Fátima para João Paulo II vai ser importante dentro daquilo que nós vamos falar agora, que é o documento, né, de Fátima. Esse documento aí foi publicado no ano 2000 pelo cardeal Bertone, né? Na época ainda, acho que não era cardeal ainda. Vai ser cardeal depois vai ser secretário do Papa Bento XVI. Pois bem, esse documento aí é muito interessante, porque ali, isso está no site do Vaticano, vocês podem procurar lá depois, né? Documento de Fátima, né? De 2000, do ano 2000. É um texto, são vários textos ali, né, colados ali e conduzidos pelo Bertone, Dom Bertone. Então, ele faz todo o histórico das aparições de Fátima, da primeira parte do segredo, da segunda parte do segredo, e aí, finalmente, ele vai entrar nessa terceira parte do segredo. E aí que é interessante, porque quando foi mais ou menos em 90 e finalzinho de 99 para 2000, né, o João Paulo II já havia decidido que iria publicar essa terceira parte do segredo. E por isso ele mandou o Dom Bertone ir ter com a irmã Lúcia, enviou uma carta para ela, né, porque ele queria que a irmã Lúcia confirmasse se aquela interpretação que o Vaticano ia aplicar ao segredo no ano 2000 a aplicação estava correta com aquilo que ela entendia, né? E aí o Bertone vai ter essa conversa com a irmã Lúcia, e a irmã Lúcia vai endossar tudo, né, esse documento que o Dom Bertone vai finalmente publicar em 2000. Então, nesse documento publicado pelo Vaticano em 2000, aí sim você tem o texto do terceiro segredo, pela primeira vez, né? Você tem o texto do terceiro segredo, e aí você vai ter, junto com esse texto, né, a interpretação, primeiro do cardeal Ângelo Sodano, e é o cardeal Ângelo Sodano que faz a interpretação desse texto do terceiro segredo com aquilo que se passou na Praça de São Pedro, no dia 13 de maio de 1981, ou seja, identificando, né, o terceiro segredo com o Papa João Paulo II, e depois você tem o comentário teológico do cardeal Ratzinger, né, dando uma pincelada teológica nessa interpretação do Ângelo Sodano, que no fundo, é uma interpretação grosseira da terceira parte do segredo, porque quando você lê o texto, né, ora, qualquer pessoa que lê o texto do terceiro segredo, que o Vaticano publicou em 2000, sem a interpretação do Ângelo Sodano, você jamais vai pensar que aquele texto se refere ao que aconteceu na Praça de São Pedro, né, no dia 13 de maio de 1981. Não tem sentido. Até porque, né, o bispo vestido de branco morre no final. E o João Paulo II não morre na Praça de São Pedro em 1981. Então você tem uma interpretação forçada, e aí, para dar um aspecto mais teológico, que você entra com o cardeal Ratzinger, né, fazendo o comentário teológico, a interpretação do Ângelo Sodano. Foi nesse contexto que depois o Ratzinger falou, minha mão foi forçada, né? Isso ele vai dizer, vai confidenciar em segredo que tinha duas coisas que ele se arrependia, né? Era com relação a Dom Lefebvre e com relação a Fátima. Aí ele vai dizer isso, a minha mão foi forçada, né? Mas o que me chama a atenção nesse documento do Vaticano sobre Fátima, que foi publicado pelo Dom Bertone em 2000, né?
onde finalmente você tem o texto do Terceiro Segredo publicado, é a carta da irmã Lúcia que eles tiraram como base para justificar a interpretação que o Sodano deu de que os fatos ali dessa visão profética do Terceiro Segredo faziam referência a João Paulo II. Então, esse trecho da carta da irmã Lúcia, que o Sodano publicou, né, nesse documento do Vaticano em 2000, era uma carta de 1982 que ela entregou ao Papa João Paulo II quando ele, né, quis saber o Terceiro Segredo e quis ir a Fátima encontrá-la. E essa carta é que me chamou a atenção, e foi por isso que eu procurei a perita grafotécnica, né? Professor, hoje a gente só pode ir até 11h30, né, dado que agora a gente vai ter um podcast com o Dom Atanásio. Então, sobre o Terceiro Segredo, eu vou recomendar ao pessoal de novo seu livro, que o senhor aborda muito bem todas essas questões. E a gente também fez 2 podcasts já aqui no canal, que também a gente comenta sobre isso. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.